Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais, sede bem-vindos. Vamos celebrar o mistério da nossa fé em pleno tempo pascal. Esta é a oitava. Este dia é tão importante, nós celebramos durante 8 dias. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. É o grande grito destes dias e é o central, o grito central da nossa fé. Daqui brota tudo. Todos os domingos em que celebramos, todos os sacramentos e os santos brotam deste acontecimento, desta ressurreição, desta vida nova. E como nós queremos ser também cristãos do domingo da ressurreição, não cristãos de Sexta-feira Santa, mas domingo da ressurreição, desta alegria, apesar das dificuldades e das tristezas e das perdas que vamos tendo ao longo da nossa vida. Mas queremos reforçar esta nossa esperança no coração. Talvez a vinda ao santuário, à casa da Mãe, seja de facto um momento para renovar esta certeza dentro de nós. Vamos ter presente as nossas intenções e vamos rezar pelo Papa que faleceu e que nós vamos agradecer nesta Eucaristia o dom da sua vida, o seu ministério, toda a riqueza que ele nos deixou, o testemunho de alegria, de esperança, de acolhimento aos mais necessitados, a solicitude para com todos, como ele disse aqui em Lisboa. Vamos ter presente também, pedir ao Pai que o receba na sua luz, no seu reino de luz e de paz. Iniciamos, como sempre fazendo, reconhecendo que nem sempre somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Deixamos às vezes que o medo, que o desalento, que a falta de esperança invada a nossa vida. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia para todos esses momentos. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos
Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: Olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que procuram o 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 Senhor. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram
soleia em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos
foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguirem diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Caros peregrinos, a liturgia da palavra de hoje apresenta-nos dois encontros que transformaram a vida destas personagens que se encontraram com Jesus. O primeiro encontro é o encontro dos apóstolos Pedro e João, que encontraram um homem coxo à porta do templo. E o segundo é o encontro do crucificado ressuscitado com os dois discípulos do caminho de Emaús. No livro dos Atos dos Apóstolos, escutamos que certo homem, coxo de nascença, pedia esmola, como fazia todos os dias, junto à porta formosa. Esperava o mínimo para sobreviver. E ao ver Pedro, os discípulos de Jesus, também vai pedir algo para a sua subsistência. Mas Pedro vai-lhe dar outra coisa. Pedro diz-lhe: não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou-se, fortificaram-se os músculos e, cheio de alegria, bendisse a Deus, entrou no templo e a vida continua a saltar e a louvar, ficou transformado. Esta cena do Evangelho, irmãos e irmãs, apesar de ser assim, com estas cores vivas, traduz-se numa transformação radical na vida deste homem, mas não só do aspecto físico. E isso é que é interessante para nós hoje, não só do aspecto físico, mas também a visão interior que este homem tinha do mundo. Ele começou a ver o mundo de uma forma diferente. De marginalizado, passou a fazer parte da comunidade. Aquele que estava à porta entrou para dentro do templo para louvar
para dar graças a Deus. Ou seja, passou da rotina da sobrevivência para um caminho da vida nova. E no Evangelho nós vemos também dois homens que caminhavam, dois discípulos de Jesus, não eram discípulos de Jesus, caminhavam a caminho desta localidade, também eles paralisados. Estes homens estavam paralisados, não fisicamente, porque eles iam a andar. Eles estavam paralisados, era interiormente. Porquê? Porque caminhavam tristes, sem esperança, desalentados. E quando aquele forasteiro, eles não reconheceram Jesus. Isto é um dado muito interessante, porque às vezes pensamos que a ressurreição vamos ressuscitar como estamos aqui a ver-nos face a face. Mas estes homens conheciam Jesus e depois deste forasteiro se aproximar dele, se pôr a caminho, eles não o reconheceram. Por isso o corpo ressuscitado não é o mesmo. Mas, então, quando este forasteiro se lhe apresentou, e lhes perguntou porque é que eles iam assim, tão tristes, tão desalentados, eles falaram-lhe de Jesus no passado. Nós esperávamos que fosse Ele, que fosse o libertador de Israel, que fosse no passado. E Jesus, então, coloca-se a caminho com eles, ao seu lado, lado a lado, escuta-os, explica-lhes a Escritura, não é? Ninguém ama aquilo que desconhece. Nós às vezes queremos amar Jesus muito, mas depois não lemos a Sagrada Escritura. Ninguém ama o que desconhece. Se nós queremos conhecer Jesus, nós temos que ler a Sagrada Escritura. Até temos lá uma Bíblia em casa. É pena que não a lemos. Mas quem lê o Evangelho, quem lê os Salmos e os Evangelhos, há lá livros difíceis de leitura, não é? Que é preciso chaves de leitura. O Apocalipse, o livro do Gênesis e outros são mais difíceis, mas os Evangelhos, os Salmos, os Provérbios estão ao acesso de cada um de nós. E aí nós podemos fazer a experiência de uma leitura diferente, de uma palavra diferente, 100% humana, mas também 100% inspirada por Deus, que tem o poder de converter o nosso coração, de dar alento. E foi isto que aconteceu. Jesus explicou as Escrituras a estes homens e depois ele queria seguir em frente, mas os discípulos, como já era noite, convidaram-nos para a sua casa. E este convite para a sua casa revela-nos uma coisa, irmãos e irmãs, é que a relação que temos com Jesus tem que ser uma relação de intimidade. Não pode ser só para cumprir o preceito. Tem que haver intimidade. Nós não convidamos para a nossa casa qualquer pessoa. Eles convidaram aquele forasteiro para a sua casa. E dentro da sua casa até o convidaram para a mesa. Nós não levamos qualquer pessoa para a nossa mesa. E foi aí, ao partir do pão, que os seus olhos se abriram, como diz o Evangelho. Começaram a ver de maneira diferente. Então, a leitura da Palavra de Deus, a intimidade e a Eucaristia são fundamentais hoje para cada um de nós podermos fazer a experiência de Jesus. E depois disto, o que é que aconteceu? O medo foi embora e eles partiram para Jerusalém, cheios de alegria, mesmo de noite, a correr para levar esta grande notícia aos seus amigos e amigas. De facto, nós encontramos o Senhor Jesus. É esta missão, irmãos e irmãs, que encontramos esta transformação, esta mudança que encontramos nestes dois encontros. Nós vemos que a missão do crucificado ressuscitado continua a realizar-se depois da sua paixão.
De facto, Ele, e não só, Ele continua a realizar como precisa de cada um de nós. E qual é esta missão? É levantar os caídos, restituir a dignidade a quem a perdeu, dar ânimo aos que andam abatidos, trazer de volta a quem se afastou. Jesus realiza tudo isto através da fé, deste grande dom que é a fé, através da escuta da palavra e da partilha do pão. É isto a Páscoa do Senhor Jesus. É esta presença no meio de nós, no meio dos seus discípulos, que é a Páscoa do Senhor. Jesus continua presente no meio de nós, da sua Igreja, e a realizar estas obras. É pena os nossos olhos, de facto, estarem impedidos de ver tanta graça e tanta misericórdia, mas nós que estamos a viver um tempo também de ação de graças pela vida do Santo Padre, os nossos olhos puderam ver naquele homem a ação de Deus. Ele foi um verdadeiro profeta ao jeito de Jesus. Amou a todos, sem distinção, com muita particularidade os mais pobres, os que estavam na periferia, quer da Igreja, quer existencial, amava-os. E este é o seu grande testemunho para nós. E os nossos olhos puderam ver, só não vê quem não quer. Ou melhor, como se costuma dizer, o maior cego é aquele que não quer ver. Mas nós podemos ver nos nossos irmãos também o rosto de Jesus, principalmente nos mais desfigurados. Irmãos e irmãs, peçamos esta graça, que os nossos olhos se abram, que eu seja capaz, através de uma fé mais comprometida com a leitura da Palavra de Deus, com a celebração dos sacramentos, de modo especial da Eucaristia, da reconciliação, poder renovar também o meu coração para podermos todos, como estes discípulos de Emaús e também aquele coxo de nascença, poder anunciar a todos que Cristo vive e continua a sua missão hoje na minha vida e na vida daqueles que caminham conosco. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai e antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos, com a ressurreição de Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus que está vivo, com confiança, cantando. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o Senhor ressuscitado olhe o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem o bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor o que não têm, e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelos discípulos que sentem o coração a arder, quando Jesus lhes explica as Escrituras, e por aqueles que o reconhecem no partir do pão, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que os ajudam espiritualmente e pelos amigos que de dia e de noite dão apoio, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Por aqueles que nós, cujo coração anda mais triste, pelos que o notam e se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram em Deus ao comungar, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Fazei, Senhor Jesus, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos pela vossa bondade a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Ai dito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice,
Dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho e da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. O nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, do Papa Francisco e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor
Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme e renove e nos faça novas criaturas, por Cristo nosso Senhor. Com esta oração de consagração jubilar que fazemos aqui no santuário, confiemos a Maria, nossa Mãe, a nossa vida e juntos rezemos com o nosso olhar fixado na Virgem Maria. Salve a Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glórias ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto li objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais evocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, desejamos a todos uma santa e feliz Páscoa e um bom regresso a vossas casas e despedimos-nos com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.